Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no período de 22 de abril a 28 de abril, a Igreja traz a lembrança da vida destas pessoas que souberam amar a Cristo e a sua Igreja. 22 de abril, segunda-feira, dia de Santa Senhorinha de Basto. Foi uma abadesa beneditina portuguesa, canonizada santa pela Igreja Católica em 1130. Seu nome original era Domitila Uffies. Aos 15 anos, recusou-se a casar com um nobre pretendente, ingressando pouco tempo depois na vida monástica, sob a guarda da sua tia materna, Dona Godinha, que também era de São Bento. Quando professou seu noviciado, fez os votos e adotou o nome de Irmã Senhorinha. Muitos identificavam nela a espiritualidade de São Bento, pois a sua vida foi marcada pela dedicação à oração, ao trabalho e sempre estar disposta a ouvir aqueles que se aproximavam dela. Santa Senhorinha faleceu no dia 22 de abril do ano de 982, aos 58 anos. Foi sepultada na igreja do mosteiro, próximo aos túmulos dos santos, Santa Godinha e São Gervásio, respectivamente, tia e irmão dela. Na terça-feira, 23 de abril, dia de São Jorge. São Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia, por volta do ano 280, em uma família muito cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição aos católicos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso, sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram um apelativo de profeta. Uma curiosidade: os cruzados contribuíram muito para a transformação da figura de São Jorge, de um grande mártir e santo, em um santo guerreiro, comparando a morte do dragão com a derrota do islamismo. Com os normandos, seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde em 1348 o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge, Apesar que muitas outras denominações religiosas aí usam o nome de São Jorge, São Jorge é autenticamente um santo da Igreja Católica, Não esqueçamos disso. Na quarta-feira, 24 de abril, dia de Santa Maria Isabel Ezeblad. Maria Isabel nasceu em Fagervik, na Suécia, em 1870, em uma família de fé luterana, vívida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sensível grau de observação, notava que seus colegas de classe professavam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não deveria ser assim. Por isso, começou a pôr-se em busca da única verdade. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre Johann Hagen. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora, no ano de 1902. Logo voltou à Europa como católica. Primeiro visitou sua família na Suécia e depois foi para Roma, onde ficou hospedada na casa que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas carmelitas. Ali, com uma permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das Brigidinas e aprofundou a espiritualidade desse instituto originário da sua terra natal. Cansada fisicamente, mas não de espírito, Maria Isabel faleceu em Roma no ano de 1957, Nem faz tanto tempo assim. Na quinta-feira, 25 de abril, dia de mais um grande santo, São Marcos Evangelista, escritor do segundo evangelho, Evangelho de São Marcos. Ele era de uma família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. Era filho de Maria, que, segundo a tradição,
seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. O Maria era um nome muito comum, né? Tem muita gente que faz confusão e joga algumas inverdades sobre Nossa Senhora, Mãe do Senhor, que também se chama Maria, né? Sua mãe, possivelmente, foi quem colaborou com os primeiros católicos, abrigando-os em sua casa no início do catolicismo. Alguns biblistas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos, usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Provavelmente foi isso. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu evangelho os ensinamentos do grande apóstolo, chefe dos apóstolos, primeiro Papa, São Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. Após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parcela da igreja. Marcos morreu entre os anos de 68 e 72. Acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. Sexta-feira, 26 de abril, São Rafael Arnaiz Barão. São Rafael era um jovem muito alegre e divertido, que dominava a atenção nos ambientes em que entrava. Era um jovem fumante e, ao ingressar na ordem trapista, no ano de 1934, escreve com sinceridade a sua mãe sobre a saudade do vício do fumo e da dificuldade com os horários. No monastério trapista, acordava-se muito cedo, vivendo com muita alegria e determinação, venceu o vício e também as provas. Entre idas, vindas e guerras, deixou a trapa em 1937, pela última vez novamente por motivos de saúde. Naquele mesmo ano, decidiu abrir mão da comunidade de sua família e regressou para o monastério, onde faleceu em 1938, aos 27 anos de idade, jovem, né? Sábado, 27 de abril, Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. Ela nasceu em 1218 no povoado de Massagrate, perto da cidade de Lucca, na Itália. Era de uma família pobre, numerosa e camponesa, mas recebeu a riqueza da vida em Deus e em seus ensinamentos. Aos 12 anos, Zita foi trabalhar em uma casa de família para não se tornar um peso, visto que era de uma família pobre e numerosa. Ela não teria um salário, mas, em troca de seu trabalho, receberia comida, roupas e o necessário para o seu sustento. Ela foi servir a uma família que não costumava tratar bem os seus criados. Sofreu muito, mas aguentou tudo seguindo uma vida de oração e humildade, rezando e praticando a caridade. O Papa Pio XII a proclamou padroeira das empregadas domésticas, não é para menos, né? Ela se dedicou com toda a sua força ao trabalho e se mantinha firme na vida de oração, participando das missas pela manhã na comunidade e se consagrando a Deus. Santa Zita faleceu no dia 27 de abril do ano de 1278. E hoje, domingo, 28 de abril, dia de São Luís Maria de Montfort. Nascido na França em 1673, de uma família muito numerosa, ele sentiu bem cedo o desejo de seguir o sacerdócio e, assim, percorreu o caminho dos estudos. O jovem Luís, ao ser crismado, acrescentou ao seu nome o nome de Maria, devido à devoção dele à Nossa Senhora, que permeou toda a sua vida. Como padre, São Luís começou a comunicar o Santo Evangelho e a levar o povo, por meio de suas missões populares, a viver Jesus pela intercessão e conhecimento de Maria. Foi grande pregador, homem de oração, amante da Santa Cruz, dos doentes e pobres. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. Influenciou o saudoso Papa João Paulo II, que, por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como lema o Totus Tuus, Mariae, isto é, sou todo teu, ó Maria. Foi domingo, então, São Luís Maria Montfort. Os santos da Santa Igreja Católica, a gente tira do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, do Martirológio Romano, do site católico cançãonova.com.
a gente traz resumido. Quem quiser saber mais sobre a vida destes santos, pesquise a vida dos santos. Você não vai se arrepender. Para encerrar o quadro de hoje, nosso terceiro quadro, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ouçamos a música.